houver uma condenação no Tribunal de Haia por todos esses crimes, que tipo de pena poderia ser imposta ao presidente? Pena de prisão? Isso demoraria mais ou menos quanto tempo para acontecer, se por acaso houvesse uma condenação? Quanto que dura mais ou menos um processo na Corte de Haia? E também se o Brasil sofreria alguma sanção internacional por conta de eventual condenação do presidente Bolsonaro? Bom, começando pelo fim, o Tribunal Penal Internacional só julga pessoas, então ele não põe sanções ao país, ele não tem essa competência. Os processos perante o Tribunal Penal Internacional são muito demorados. Vamos dizer, tem melhorado com a prática, com a experiência, mas são processos que duram, em média, 3, 4, 5 anos. E o final, se houver condenação, a condenação é a pena de prisão de até 30 anos de reclusão, dependendo dos crimes, das circunstâncias agravantes, etc. E, em circunstâncias excepcionais, pode ser aplicada até a pena de prisão perpétua. Não foi, até agora, nenhuma pena de prisão perpétua aplicada, as penas têm regulado entre 15, 18, 20 anos. Não tivemos ainda nenhuma pena maior do que essa. Doutora Silvia, um outro detalhe que eu queria elucidar com a senhora, nós estamos evidentemente falando em tese, né? Mas em caso de condenação, sendo o Brasil subscritor do Tratado de Roma, a condenação seria reconhecida automaticamente ou ela dependeria de uma ratificação por parte do Supremo Tribunal Federal? A senhora está falando, por exemplo, que o Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional, contempla a hipótese de pena de prisão perpétua, que não existe no Brasil. No Brasil, a pena máxima, quer me parecer, que é de 30 anos. Né? Então, haveria necessidade de uma ratificação pelo Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro, em caso de condenação, poderia recorrer ao Supremo ou o recurso é apenas à Corte Internacional? Bom, isso é ainda uma questão que não aconteceu, então nós vamos precisar esperar acontecer para ver qual vai ser a decisão do tribunal. Em princípio, as decisões do tribunal, como, por exemplo, a expedição do mandado de prisão, elas são de cumprimento automático nos estados. É lógico que tem que ter o trâmite, ver quem é a autoridade competente, etc. Mas não depende do chamado exequatur do Supremo Tribunal Federal. O Brasil e qualquer outro país, como se obrigou a cooperar com o Tribunal Penal Internacional, é uma obrigação internacional, ele tem que simplesmente cumprir os pedidos de cooperação. E o pedido de cooperação de entrega é automático, ele chega e ainda não houve a implementação do Estatuto de Roma aqui no Brasil. É um projeto de lei que está em andamento há 15 anos. Então, não se sabe ainda muito bem quem vai ser a autoridade competente. Mas, no caso do Al-Bashir, chegou um pedido de cooperação aqui no Brasil, foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que remeteu ao Ministério Público e que, depois de muitos anos, devolveu com um parecer simples, dizendo, não, tem que ser expedido o mandado de prisão. Mas ficou parado no Supremo, porque ninguém sabe quem vai expedir esse mandado de prisão. É o próprio Supremo, é um juiz federal, é um juiz local. Então, esse problema da falta da lei de implementação é muito sério também. Por exemplo, por crime de genocídio, nós já temos a lei que implementou o crime de genocídio, é de 1956. Então, qualquer pessoa acusada de genocídio pode ser julgada internamente, aqui no próprio país, pelo judiciário daqui. Agora, os crimes contra a humanidade não foram implementados. Então, nem que o nosso judiciário, que é um judiciário estruturado, nossa polícia, nosso Ministério Público, quisesse levar adiante o processo contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade, não pode, porque nós não temos a lei de implementação. Então, necessariamente, se abrem as portas do Tribunal Penal Internacional.